cabeça. É o SBR TV. A casa mais vigiada do mundo está de volta. Bora fofocar? Assista, curta e comente com quem entende de Big Brother Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. 5 Minutos de Fama, com Léo Martinez. Muita coisa bacana que a gente preparou para você que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro. Ele, com os detalhes da semana e também a sua participação. Eu gosto de gente assim, que fala mesmo. Tem que falar, gente. Tem que falar mesmo. BBB na USBR TV. Você vai querer dar uma espiadinha. Então você pode estar ligado, pode estar por dentro de tudo. É só você querer. USBR TV, a TV da família brasileira no exterior. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. No programa de hoje você vai ver um aluno no 9º ano é preso por fazer ameaças à escola. O motivo? Ele não queria mais estudar. Decisão sobre a prisão de Donald Trump é adiada para a próxima semana. O grande júri de Nova York não se reúne mais para tratar do assunto. Papa Francisco é hospitalizado e preocupa o mundo. Elon Musk lidera um grupo de pesquisadores e pede que suspendam os estudos e aplicações da inteligência artificial, temendo risco para a humanidade. E uma boa notícia: os Estados Unidos anunciam ampliação de atendimento nos consulados brasileiros e quer emitir 1 milhão de vistos só esse ano. Tem muito mais nessa edição de quarta-feira, dia 29 de março de 2023, do USBR News. Essa edição começa agora. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao USBR News pela USBR TV, a TV da família brasileira no exterior. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está aqui com a gente. Eu sou Paulo Sérgio e você fica comigo nessa próxima hora para ficar bem informado e cada vez mais inteligente. Você pode participar através das nossas redes sociais, através do YouTube, do Facebook e também do Instagram, além do Twitter, que a gente recebe aqui a sua mensagem. Claro, no sbrtv.com você também participa mandando o seu vídeo lá na aba envie o seu vídeo. Agora são 9 horas e 11 minutos. A gente começa o programa de hoje com uma situação bastante inusitada numa escola daqui dos Estados Unidos. Presta bastante atenção nessa história. Um estudante do 9º ano, ele foi preso na manhã dessa quarta-feira, hoje, depois de fazer ameaças contra a escola secundária Charles W. Flanagan,
lá em Pembroke Pines, na Flórida. A polícia local foi acionada por volta das 8 horas e a porta-voz, Amanda Conwell, afirmou que o aluno está enfrentando acusações criminais. Apesar do ocorrido, a escola permaneceu segura e protegida, segundo o departamento de polícia. A diretora Paula Peters enviou um e-mail aos pais responsáveis para informá-los sobre o incidente. As autoridades afirmaram mais tarde que o estudante responsável pela ameaça a estudante. Ela foi presa depois de declarar aos policiais que o seu post tinha a intenção de evitar ir à escola. Peters pediu aos pais para conversarem com seus filhos e lembrá-los de que toda ameaça, mesmo que considerada uma piada, vai resultar em duras consequências. Mais detalhes sobre o incidente não foram divulgados imediatamente pelas autoridades locais. E você está vendo aí justamente um statement sobre o que aconteceu ali nessa situação na escola. Algo assim que chama bastante atenção, principalmente quando a gente passa um dia depois dos ataques à escola em Nashville, que deixou 6 pessoas mortas, 3 crianças de 9 anos e 3 adultos entre 60 e 61 anos de idade. E, claro, mais uma vez volta a discussão e mais uma vez a gente vê, só que agora de uma forma mais dura, inclusive, um embate entre republicanos e democratas dentro do Congresso, falando a respeito dessa situação. Os republicanos admitem que não tem como fazer absolutamente nada. E os republicanos exigem um posicionamento para ajudar a população a ficar cada vez mais segura. Uma mulher que já estava presa na Flórida por ameaçar matar os seus ex-colegas de trabalho da Disney, supostamente tentou contratar os seus colegas de cela para matar os pais dela e os avós, em troca de uma herança de 2 milhões de dólares. Você está vendo aí a Tureigua Inaru, de 29 anos, ela é de Orlando, está presa desde dezembro e teria recrutado as suas companheiras de cela para o plano de homicídio por dinheiro, de acordo com as autoridades policiais. Ela teria oferecido 50 mil dólares por vítima aos assassinos e, além disso, teria feito o cyberstalking do promotor que trabalhava em seu caso, afirmando que queria que ele sofresse. Se não encontrasse alguém para realizar os assassinatos, Inaru teria dito que faria isso por conta própria. Em vez de aceitar a oferta de Inaru, as colegas de cela alertaram um oficial correcional sobre o plano homicida. As detentas contaram aos investigadores que Inaru deu instruções sobre como fazer com que os assassinatos parecessem um roubo que deu errado. Em janeiro, um detetive disfarçado foi enviado para a cela de Inaru e ela teria falado sobre a sua animosidade em relação ao promotor, mas negou ter tentado contratar um assassino. Durante uma entrevista subsequente com os investigadores, ela supostamente admitiu ter planejado matar a sua família. Ela afirmou que a mãe e o pai a molestaram e ela e os irmãos quando eles eram crianças, mas um membro da família disse à polícia que ela precisa, na realidade, de ajuda de saúde mental. Ela foi acusada ela tem 3 acusações, na realidade, de solicitação de assassinato premeditado e uma acusação de cyberstalking por supostamente enviar ameaças de morte ao promotor. Ela permanece presa, sem direito à fiança e deve voltar ao tribunal em maio. Que loucura, né, gente? Uma situação assim que você fala, como assim? Peraí, ela tá dentro da cela. Aí você se remete um pouco ao nosso país, né? Ela tá dentro da cela, tenta resolver a vida com as colegas bandidas de cela. E detalhe, ela tá presa porque ela ameaçou os colegas de trabalho da Disney. Olha a situação, meu amigo. Tá fácil pra ninguém não, hein? A gente falou sobre isso aqui no SBR News. Os restos humanos que foram encontrados lá no Lago Mead, identificados como um homem de 39 anos que se afogou em 1974. Os restos mortais humanos foram encontrados em uma área recreativa nacional no Lago Mead, em Nevada, no ano passado. São de um homem de Las Vegas que se afogou há quase 50 anos. Análises de DNA e relatos do afogamento em abril de 74 foram usados para identificar os restos mortais esqueléticos como sendo de Donald P. Smith, que é de North Las Vegas. O órgão examinado,
examinador do condado de Clark decidiu que a morte foi um acidente. Os restos mortais de Smith foram descobertos no outono passado, quando o mergulhador encontrou o que parecia ser um osso humano em 17 de outubro, lá na baía de Colville, a cerca de 30 milhas a leste de Las Vegas. Em 19 de outubro foram encontrados mais restos mortais pertencentes à mesma pessoa, segundo o escritório do legista. Uma equipe de mergulho do Serviço Nacional de Parques realizou uma busca completa no dia seguinte e confirmou a descoberta dos restos mortais. As descobertas têm levantado questões sobre as circunstâncias das mortes e por que tantos restos mortais foram encontrados ali naquele lago, um reservatório formado pela represa Hoover. No ano passado, foram identificados restos mortais descobertos em 7 de maio também na baía de Colville, como sendo de Thomas Earn, de 42 anos, de Las Vegas, que teria se afogado em agosto de 2002. As causas e a forma da morte dele ainda não foram determinadas. Esse que você está vendo aí é justamente o que foi identificado agora como sendo o corpo, né, que eles encontraram. Ficou para a semana que vem a decisão sobre o indiciamento do ex-presidente Donald Trump, que pode levá-lo, inclusive, à prisão. O motivo é muito simples. O grande júri de Nova York não vai mais se reunir essa semana. O júri de Manhattan, que investiga o pagamento de propina para silenciar mulheres em nome de Donald Trump, não deve retomar a investigação nessa semana, de acordo com 2 pessoas que são familiarizadas com o assunto. Isso significa que uma possível votação sobre uma acusação provavelmente não deve ocorrer até a próxima semana, no mínimo. O painel se reuniu na segunda-feira ontem e um amigo de longa data de Trump, uma testemunha-chave em potencial na investigação, foi visto deixando o prédio onde o júri tem se reunido. Embora o escritório do promotor do distrito de Manhattan tenha convidado Trump a depor, o status exato da investigação permanece incerto. O escritório do promotor tomou várias medidas que sinalizam que a investigação pode estar chegando ao fim. O próprio Trump aumentou a expectativa de que uma acusação pode estar próxima, postando em sua plataforma de mídia social que ele esperava ser preso iminentemente. No entanto, os seus representantes posteriormente disseram que não haviam recebido nenhuma indicação de temporização dos promotores de Manhattan. As pessoas que confirmaram que nenhuma ação adicional relacionada a Trump era esperada nessa semana não estavam autorizadas a falar publicamente sobre os procedimentos secretos do júri e falaram sobre condição de anonimato. O agendamento pode ser complicado pela festividade judaica de Páscoa, que ocorre na próxima semana. E aí falo para você uma coisa, não é muito certo que aconteça esse pedido e essa prisão na próxima semana. Vai depender dessa decisão que eles devem tomar na sequência. A gente não sabe exatamente como é que essa situação vai ficar, até porque depende de mais testemunhas serem ouvidas. Será que teremos mais? Porque não estavam previstas, por exemplo, essas últimas testemunhas que foram chamadas. E se contesta muito, por exemplo, as declarações que foram feitas pelo Michael Cohen. De qualquer forma, a gente sabe que, além desse processo de Nova York, existem outros 3 processos. E outros 3 processos que também podem fazer com que o ex-presidente, numa situação inédita, seja preso e depois julgado em 2024, porque tem mais essa situação. Por mais que ele seja preso agora, ele ficar preso um dia ou de repente nem sai preso de lá do tribunal, e aí ele passa a ser julgado só depois de um período que possivelmente vai coincidir com as eleições de 2024. O presidente Joe Biden coloca como prioridade que os líderes mundiais lutem cada vez mais pela frágil democracia. Depois das críticas de que a primeira cúpula da democracia esteve excessivamente concentrada nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden nomeou como anfitriões desta segunda edição os líderes de países de 5 continentes: Zâmbia, Costa Rica, Holanda e Coreia do Sul. Para esta cúpula, quase toda virtual, o presidente americano convidou 121 líderes, incluindo os primeiros ministros de Israel e da Índia, apesar das acusações de crescente autoritarismo que pesam sobre eles.
Idealizada por Biden como uma forma de restaurar a credibilidade dos Estados Unidos após a presidência do republicano Donald Trump e da violenta invasão do Congresso em janeiro de 2021, a cúpula enfrenta um novo desafio devido à invasão russa da Ucrânia e à ofensiva diplomática da China. Fortalecer as democracias é um assunto pelo qual sou apaixonado. Acredito que este seja o desafio definidor de nossa época. Hoje, podemos dizer com orgulho que as democracias do mundo estão ficando mais fortes, não mais fracas. As autocracias do mundo estão ficando mais fracas, não mais fortes. Biden propõe nesta cúpula de 2 dias um fundo de 690 milhões de dólares para promover a democracia no exterior. Essa quantia equivale a cerca de 3,5 bilhões de reais. O dinheiro será destinado ao financiamento de eleições livres, à promoção de veículos de comunicação independentes e ao fortalecimento da ação contra a corrupção. Agora são 9 horas e 22 minutos. Falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Joe Biden aproveitou para criticar o discurso de Putin, que disse que pode usar armas de urânio contra a Ucrânia nessa guerra. O presidente americano Joe Biden fez críticas ao plano de seu colega russo Vladimir Putin de implantar armas nucleares em Belarus. Esse é um tipo de discurso perigoso e preocupante, disse Biden. Belarus é um país vizinho à Rússia. Putin anunciou no último sábado que estava ordenando a implantação de armas nucleares táticas russas em Belarus, país dirigido pelo líder autoritário Alexander Lukashenko, um dos aliados mais próximos da Rússia. Washington denunciou o plano, que vem à tona mais de um ano após a tentativa de Moscou de conquistar a Ucrânia, vizinha tanto da Rússia quanto de Belarus. Mas funcionários americanos disseram que não viram sinais de transporte de armamento nuclear pela Rússia. Ataque de guerrilha contra uma base militar deixa 9 mortos na Colômbia. O ataque nessa madrugada é o mais mortal desde que Gustavo Petro, o primeiro esquerdista, chegou à presidência. Ele foi empossado em agosto. Autoridades colombianas comunicaram nesta quarta-feira a morte de 9 soldados no ataque mais letal da guerrilha do Exército de Libertação Nacional desde o início dos diálogos de paz com o governo em novembro. De acordo com o governo de Norte de Santander, departamento que faz fronteira com a Venezuela, 8 militares ficaram feridos. Repudiamos esse fato. É um ataque à paz, à vontade que o governo nacional expressou. A maioria dos soldados mortos era composta de jovens que prestavam serviço militar obrigatório em torno dos 20 anos de idade. No Twitter, sem fazer referência ao ELN, o presidente Gustavo Petro garantiu que os soldados foram vítimas daqueles que hoje estão absolutamente longe da paz e do povo. A organização guerrilheira dialoga com enviados de Petro desde novembro para pôr fim a seu levante armado de quase 6 décadas de duração. O atentado desta quarta-feira foi o que deixou mais vítimas desde que o presidente assumiu o poder em agosto de 2022. Um terceiro ciclo de negociações entre o governo colombiano e o ELN deve acontecer em Cuba, ainda sem data definida. Havana foi sede das tratativas que levaram à desmobilização das Farc, em 2016, durante anos a maior guerrilha do país. Ainda nas notícias internacionais, a Suécia vai convocar um embaixador russo para explicar as ameaças militares que foram feitas contra o país. Tensão entre Estocolmo e Moscou. A Suécia anunciou nesta quarta-feira que vai convocar o embaixador russo um dia após o diplomata ameaçar o país nórdico. Viktor Tatarintsev disse que Finlândia e Suécia se tornariam alvos legítimos de represálias russas, inclusive de natureza militar, quando se tornarem membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em um texto publicado no site da missão russa na Suécia, o diplomata atacou a candidatura de Estocolmo à OTAN e afirmou que o país estava dando um passo em direção ao abismo ao querer aderir à Aliança Atlântica. O chanceler sueco Tobias Billström denunciou a tentativa de influência russa e ressaltou que apenas a Suécia decidia sua política de segurança nacional. Suécia e Finlândia decidiram sair de sua tradicional neutralidade e apresentar candidaturas à OTAN após a invasão promovida pelo Kremlin ao território da Ucrânia. A Finlândia, que tem fronteira com a Rússia, aguarda apenas a ratificação da Turquia prometida pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan para entrar na OTAN. Já a Suécia enfrenta o veto de Ankara e um adiamento da ratificação por parte da Hungria.
Estocolmo espera entrar para a aliança militar antes da próxima reunião de cúpula da aliança, prevista para julho, na Lituânia. O presidente russo Vladimir Putin admitiu que as sanções impostas pelo Ocidente podem sim causar efeitos negativos à economia. O governo russo afirmou nesta quarta-feira que a guerra híbrida entre Moscou e as potências ocidentais vai durar muito tempo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também garantiu que os russos se uniram ao redor do presidente Vladimir Putin de uma forma sem precedentes e que a maioria deseja ver os objetivos alcançados na Ucrânia, apesar de não haver pesquisas confiáveis em relação ao tema. Sob a justificativa de desnazificar a Ucrânia e proteger populações russófonas no leste do país vizinho, Moscou iniciou ofensiva militar contra o governo de Kiev em fevereiro de 2022 e logo foi alvo de sanções internacionais, a exemplo da limitação ao preço do barril de petróleo. Em resposta às restrições, o governo russo adotou medidas como o corte do fornecimento de gás natural à Europa. Depois de negar um possível efeito negativo das sanções sobre a economia russa, Putin admitiu nesta quarta-feira que elas podem de fato causar problemas para a arrecadação do país. Putin tem pedido nos últimos meses que a indústria russa aumente a produção de munição e projéteis. Cerca de 30% do orçamento federal russo para 2023 é destinado aos gastos militares e de segurança. Se você está assistindo a gente através das nossas redes sociais, aproveita para mandar sua mensagem. A gente está aqui para ouvir você. Quer mandar seu comentário, quer mandar a sua sugestão, enfim, aproveita para mandar para a gente. E se você ainda não conhece o nosso novo site, é o sbrtv.com. Lá você consegue ver toda a nossa programação, consegue assistir ao vivo também, se você quer espelhar, por exemplo, do seu celular para sua televisão, você consegue. Dá para você ver tudo que já foi pro ar nesses últimos 3 anos. Por exemplo, lembra do Tudo em Dia? Pois é, o Tudo em Dia é um programa que ficou no ar durante o período e agora não está mais no ar, mas está tudo lá. Você pode ver os programas com o Hermano Carlos, pode ver os programas com a Amanda Pitti, pode ver inclusive os programas que foram feitos com as apresentadoras do M de Mulher. A M de Mulher tem lá também. Tá tudo lá para você poder assistir. Eu estou falando do sbrtv.com. Não está muito feliz é o governo comunista da China, sabe por quê? Porque eles condenaram a visita que o presidente de Taiwan fez aos Estados Unidos. O pessoal está bem pistola. A China condenou nesta quarta-feira a visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, à América Central e aos Estados Unidos, com o objetivo de reforçar a relação com os países da região, depois que Honduras, um dos últimos aliados da ilha, rompeu com Taipei e passou a reconhecer apenas Pequim. A situação de Taiwan é um dos grandes pontos de tensão entre Estados Unidos e China, que planejam um dia retomar o controle sobre a ilha de regime democrático, mesmo que com o uso da força. Os erros do passado não servem de desculpas para os erros do presente e não os legitimam. A viagem da presidente de Taiwan aos Estados Unidos é uma razão falsa para promover a agenda de independência. A China não reage exageradamente. Os Estados Unidos é que são coniventes e apoiam as forças separatistas de Taiwan. A visita inclui uma escala em Washington e outra em Los Angeles, onde o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que vai se reunir com Tsai, o que aumentou a irritação da China. A pressão externa não vai afetar nossa determinação. Não vamos sucumbir e nem provocar. Vamos andar pelo mundo no caminho da liberdade e da democracia. Em meio à escalada das tensões, um ex-presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, visitou nesta quarta-feira o memorial às vítimas do massacre de Nanjing, em Jiangsu, quando tropas do Japão assassinaram milhares de chineses entre o fim de 1937 e o início de 1938. Esta foi a primeira visita de um ex-líder de Taiwan à China em mais de 7 décadas. Eu acho que os dois lados devem evitar a guerra e buscar a paz. Quando uma guerra começa, não há nada que possa ser feito para salvar as perdas. Sob o princípio de uma só China, nenhum país pode manter relações oficiais com Pequim e Taipei. O governo dos Estados Unidos é o aliado internacional mais importante de Taiwan e seu principal fornecedor de armas, apesar de ter modificado o reconhecimento para Pequim em 1979.
Uma visita de Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara de Representantes, a Taiwan no ano passado, provocou uma resposta irritada da China, que organizou exercícios militares em uma escala sem precedentes ao redor da ilha, os quais Taiwan considerou como preparação para uma invasão. A viagem de Tsai ao continente americano acontece no momento em que a China intensifica os investimentos na América Latina, um verdadeiro campo de batalha diplomático entre Taipei e Pequim. Belize e Guatemala estão entre os 13 países que reconhecem oficialmente Taiwan. Os demais aliados são pequenas nações caribenhas e o Paraguai. Eu acho muito bacana a gente poder entender um pouquinho mais, né, como é que funciona o mundo nesses casos, entender para não ficar falando bobagem em roda de amigo, por exemplo, né? Isso é muito legal, por isso que a gente traz essas matérias sempre contando o que está acontecendo pelo mundo. Mas uma notícia que chegou hoje às redações dá conta que o Papa Francisco está hospitalizado. De uma forma ou de outra, a assessoria do Vaticano tenta acalmar os fiéis. O Papa Francisco foi internado em Roma. O chefe da Igreja Católica está no Hospital Gemelli, na capital italiana, para ser submetido a exames periódicos programados. O pontífice argentino, que comemorou 10 anos de papado em março, participou da audiência geral na manhã desta quarta-feira na Praça de São Pedro, durante a qual apareceu sorrindo enquanto cumprimentava os fiéis em seu papamóvel. Francisco, que usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a fortes dores no joelho direito, passou 10 dias no Hospital Gemelli em julho de 2021 para uma delicada operação de cólon. O Papa, de 86 anos, explicou mais tarde que a operação deixou sequelas, por isso decidiu descartar uma cirurgia no joelho, conforme aconselhado por seus médicos. O Hospital Gemelli é o centro médico onde o Papa João Paulo II também foi hospitalizado em várias ocasiões e teve um tumor benigno no cólon removido em 1992. Melhoras ao Papa, né? Você deve ter visto aí que o Brasil alcançou a marca de 700 mil mortes pela Covid-19. E uma das grandes armas contra essa praga é justamente a vacinação. Nesta quarta-feira, a OMS divulgou uma nova orientação sobre as vacinas. Adultos com boa saúde não têm necessidade de tomar doses extras. A Organização Mundial da Saúde modificou as recomendações para a vacinação contra a Covid-19. De acordo com especialistas da entidade, adultos com boa saúde não precisam de uma dose adicional da vacina, além da vacinação primária e de um primeiro reforço, já que os benefícios são mínimos. A orientação leva em consideração pessoas com menos de 60 anos de risco médio, assim como crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos com comorbidades. O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização divulgou as recomendações atualizadas após reunião esta semana em Genebra. As novas recomendações refletem o impacto da variante Ômicron e do elevado nível de imunização registrado entre a população mundial devido às infecções e graças à vacinação. A OMS propôs 3 novas categorias prioritárias para a vacinação contra a Covid, com base no risco de desenvolver uma forma grave da doença ou de morte, alto, médio e baixo. Ao mesmo tempo, idosos, adultos com outras patologias, imunossuprimidos, grávidas e profissionais de saúde da linha de frente são aconselhados a receber uma dose de reforço após a vacinação inicial e o primeiro reforço. A OMS recomenda um intervalo de 6 a 12 meses entre os reforços, dependendo das comorbidades. Eu tomei 5, vou tomar mais, se precisar, não tô nem aí. Quem anda de ônibus no Rio de Janeiro vê de um tudo, né? E hoje, por pouco que os passageiros não testemunharam uma tragédia. O homem discutiu com o motorista do BRT e acabou saltando do ônibus quase em movimento. Eram mais de 8h20 da noite desta terça, quando o homem chega apressado à estação do BRT da linha 42, Manasseia-Fundão Parador. Ele passa pela catraca sem pagar. Em outra imagem, aparece entrando no articulado com outros passageiros. Segundos depois, desiste da viagem e tenta desembarcar, mas o ônibus já está em movimento. Aos gritos, ele pede que o motorista pare para ele descer. O condutor ainda argumenta que não pode abrir a porta porque ela fica travada durante a viagem. Transtornado, o passageiro tira a trava de segurança e arranca a janela de emergência e chega a cair sobre outro que está sentado, mas acaba saindo quando o motorista se vê obrigado a parar.
A janela caiu em cima de uma viatura da PM que estava na calha do sistema, ao lado do articulado. Os policiais descem e começam a procurar o passageiro, que acaba detido e levado para a delegacia. E para alertar sobre calotes no sistema, a prefeitura deu início a uma campanha para orientar os passageiros. Toda vez que o usuário faz isso, a catraca emite um alarme sonoro que chama a atenção para a infração. Agora vamos chamar a atenção para tudo mesmo, né? Olha só, gente, atenção você que está nessa imensa fila de espera dos consulados americanos no Brasil. Eu tenho uma excelente notícia para você, presta atenção. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou na terça-feira, ontem, que está ampliando a capacidade do serviço consular no país com o objetivo de ultrapassar a concessão de 1 milhão de vistos ainda em 2023. Atualmente, as 5 unidades consulares no país processam cerca de 6 mil pedidos diários de vistos, sendo que a demanda é maior do que a de 2022, quando foram emitidos cerca de 950 mil vistos, que é 15% a mais do que em 2019, antes da pandemia. A embaixada conta com cerca de 300 funcionários nas 5 seções consulares. A preocupação maior é com os pedidos da categoria de turismo, especificamente a concessão de primeiro visto, que exige a realização de uma entrevista. Para essa modalidade, o tempo de espera varia entre 554 dias em São Paulo e 377 dias em Porto Alegre. O assessor especial para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos, Michael Whipple, explicou que a Embaixada está trabalhando muito para reduzir o tempo de espera e quer ver uma diminuição antes das férias de julho. Ele ainda disse que a Embaixada conta com novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, e acrescentou dias e horas extras de trabalho, como o Super Sábado, por exemplo. Além disso, o governo dos Estados Unidos ampliou para 48 meses o prazo para renovar um visto vencido sem necessidade de entrevistas. Esses tempos de espera longos, eles são desafios globais, já que as embaixadas ficaram fechadas por 18 meses, concedendo apenas vistos emergenciais durante a pandemia. Segundo a seção consular, pelo menos 25% dos pedidos de agendamento de entrevista atualmente que estão na fila foram feitos de forma equivocada, quer dizer, foram feitos de forma errada mesmo. E são casos que podem pular a etapa da entrevista, mas por falta de conhecimento, as pessoas preenchem o formulário de forma errada e são direcionados para o agendamento mais longo. A ampliação da capacidade de serviço consular, ela tem como objetivo diminuir a fila para quem busca vistos americanos, especialmente o visto de turismo. Agora vamos prestar bastante atenção e fica comigo aqui para você entender uma coisa, tá? Na questão do visto, para quem está aplicando agora, né? Tá marcando, você viu aí, para 554, 377 dias e assim por diante. O que você tem que entender é o seguinte, não adianta você esperar, porque esses números podem aumentar também. Quando você chegar lá na frente, você vai continuar aplicando mais lá adiante. Na lógica e o ideal é que você comece o seu processo agora. Se por um acaso houver verdadeiramente esse aumento de datas, slots, espaços para marcações de entrevistas, você já está com o seu processo lá agendado e pronto. O que vai acontecer? Você consegue antecipar se você estiver procurando sempre para fazer a remarcação do seu horário. Não adianta você chorar que você só vai fazer o seu visto no ano que vem se você também não está tentando vagas, porque tem muita gente que desiste, assim como esses casos que você ouviu aí que foram feitos de forma equivocadas e que o próprio sistema já exclui muitas vezes quando é feita a análise. Então, gente, você pode procurar profissionais para fazer isso. Você pode procurar PJ Visa, por exemplo, @pj.visa, simples assim. Os meninos vão explicar tudo para você como é que as coisas funcionam. E aí, você já fica com tudo nas suas mãos. Lembrando que essas datas de 300 e tantos dias, 500 e tantos dias, são para vistos de turismo. Job que me corrija, mas visto de estudante está com um tempo bem reduzido. Então, eu vou aproveitar e vou te dar mais uma dica agora. Se você quer, na realidade, estudar aqui nos Estados Unidos, aproveita que essas datas e esses prazos, que eles já estão, na realidade, um pouco mais reduzidos. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que aproveitar e ter a sua escola na mão, e a nossa indicação é a Internexus Provo.
A Internexus Provo é uma escola que é incrível para você que quer estudar de verdade. Ou, de repente, começar a traçar o seu caminho para ser um residente ou um cidadão aqui. Estudando, você primeiro conhece a língua inglesa aqui dos Estados Unidos para você se inteirar da cultura e entender exatamente como é que funciona o mercado de trabalho, por exemplo. Qualquer empresa vai te pedir fluência no inglês para vagas que a gente sabe que necessitam de experiência. Não adianta você ter experiência e não saber se comunicar. Então venha para a Internexus Provo. A Internexus Provo está aqui para ajudar você. Quem estuda à tarde tem desconto. Se você está no Brasil, vai fazer o seu visto com a PJ Visa, vai decidir exatamente quando que você vai ter a sua entrevista, vai ter o seu visto aprovado e aí você pode começar já no mês seguinte, se o seu I-20 for emitido dentro do seu planejamento, porque a Internexus Provo tem aulas, novas turmas começando todos os meses. Gente, isso não tem em todo lugar. Então vem para a Internexus Provo você também. O telefone está aí na sua tela, é o 801-717-2141. Ou ainda você pode pegar o seu celular, abrir a câmera dele agora, apontar para esse QR Code que está aqui, tá vendo? Isso. E aí você já cai direto no atendimento via WhatsApp da Internexus Provo. Tá fazendo transferência? Você pode fazer transferência de qualquer lugar do país também. Então não perca essa chance. Venha para a Internexus Provo você também. É um prêmio à sua inteligência. E o Elon Musk, ele mesmo, ele está liderando um time de 1.000 especialistas, pesquisadores e outros milionários num pedido bastante inusitado. Eles pedem que interrompam a exploração e pesquisa de novas ferramentas com a inteligência artificial. Na petição, eles citam risco à humanidade. O bilionário Elon Musk e centenas de especialistas assinaram nesta quarta-feira um apelo para uma pausa de 6 meses na pesquisa sobre inteligências artificiais, alertando para grandes riscos para a humanidade. O foco seria as inteligências artificiais mais potentes do que o ChatGPT-4, o modelo da OpenAI, lançado este mês. Na petição publicada no site futureoflife.org, o grupo pede uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras e vigilância de sistemas da inteligência artificial. A suspensão também daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o ChatGPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. O texto é assinado por personalidades que expressaram seus temores sobre uma inteligência artificial incontrolável que supere os humanos. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do laboratório de inteligência artificial do Google, o DeepMind, o diretor da Stability AI, Emad Mustak, além de especialistas americanos em inteligência artificial, acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. Agora é a hora da previsão do tempo, então vem comigo para você saber exatamente como é que fica a sua situação em todo o país amanhã, quinta-feira. Lembrando que a gente tem algo assim bastante especial para quem está aqui no estádio. Eu dou risada porque é aquela situação. A gente achava que a primavera ia chegar, que as montanhas iam ficar maravilhosas, mas parece que a coisa está vindo com bastante neve. Presta atenção, porque aquela área que estava justamente nessa região, ela andou, como eu tinha dito ontem, e olha só onde que ela veio cair, justamente sobre o estado de Utah, que fica completamente tomado, mas não existe nenhum aviso de severe weather, mas a gente sabe que em alguns locais a quantidade de neve pode ser ainda um pouco maior do que o normal, porém a neve vem em seguida de chuva, então é aquele tipo de neve que não vai acumular o tanto que deveria. Menos mal, isso pelo jeito é bacana. A gente tem aqui temperaturas mais baixas, 22 em Alta, a gente tem Flagstaff com 33 também com neve, e olha só que tranquilidade na Califórnia. A chuva foi bem aquilo que o Marcelo Gondim disse no Imigração com o Marcelo Gondim, o programa que antecede o jornal. Acabou a chuva, deu uma estiada, e por enquanto a próxima tá lá atrás, que fique lá, né?
Los Angeles com 60, Redding com 60 também, Seattle com sol entre nuvens, 55 é a máxima. Las Vegas tá nessa situação que a gente vê aqui, ó, 56 com sol entre nuvens. Phoenix, no Arizona, 62, também com sol entre nuvens. E aí a gente vem aqui para Albuquerque, no Novo México, 56. Aspen com neve, porque essa área de bastante neve pega justamente toda essa área do Rocky Mountain. A gente tem Aspen aqui com 42, Sheridan com 35 também com neve. No centro do país, a situação é essa que eu vou mostrar para você agora. É um mix de emoção. Bastante frio no extremo norte, Fargo chegando a 32, Rhinelander 39, aí a gente tem aquela cidade lá do Mineiricano, né? Des Moines, 65 com tempo nublado, mas bastante vento. Para quem mora nessa região em Iowa, preste bastante atenção também nos avisos, porque vento forte também é sinal de perigo. St. Louis, 68, a gente tem Little Rock com 73, Oklahoma City na mesma situação ali de Des Moines, Oklahoma City com 61, com dia nublado e também bastante vento. San Angelo, mesma coisa, 78, dia mais quente. Houston com chuva, 76 é a máxima. New Orleans com 79 e Harrisburg com 79, também caloraço. Lá na costa leste, a situação é de verão praticamente. O que a gente sofre no oeste com neve, lá a gente tem calorão demais e as chuvas chegando aqui em Miami, 81 é a máxima, Tampa 85, a gente tem Columbus aqui com 76, Charleston com 72, é sol mesmo, temperaturas um pouco mais amenas aqui no centro da região leste dos Estados Unidos. Nashville 71, Raleigh com 66, sol o dia todo, sol também em Nova York, 46 é a máxima, friozinho, parece aquele dia gostoso para você ficar por ali. Pittsburgh 49, Burlington 35, essa é a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em todo o país. As informações são do Weather Channel, tá? Olha só, deixa eu aproveitar para falar para você aqui, que é o seguinte, você que está acompanhando a gente, daqui a pouco tem O'Reilly, logo depois colado aqui com o nosso jornal. E aí, você corre lá no Instagram da nossa TV, no @USBRTV, que a gente está dando, né? Eu não, quem está dando aí é o Joab, que é do O'Reilly, ele está dando aí um ano de Globoplay. Isso mesmo, mas tem que fazer lá o que está pedindo lá no Instagram. Você corre o risco de ganhar um ano de Globoplay, é um presente do O'Reilly. Só me explica que dia que vai ser o sorteio mesmo? O sorteio acontece dia 19, então tal, você que está em casa, dia 19 de abril tem o sorteio de um ano de graça do Globoplay. Lembrando que não é uma promoção do Globoplay, a gente só escolheu o Globoplay porque o O'Reilly, que teve estreia esse ano falando de reality shows, começou falando do Big Brother. Então, é um presentaço para você que está em casa, lá você consegue assistir toda a programação da TV Globo, tem muita coisa bacana para quem está aqui nos Estados Unidos e tem que seguir as regras lá da promoção. Então corra lá, @USBRTV, lá no Instagram, e quem sabe você não é o sortudo que vai ganhar um ano de Globoplay na faixa. Eu já entrei porque eu não faço esse programa, então eu acho que eu posso participar também, né? Eu quero um ano de Globoplay, imagina. Que beleza, sensacional. Tá chegando aí o O'Reilly falando tudo que aconteceu nos últimos instantes na casa do Big Brother Brasil. Depois tem 5 minutos de fama com tudo sobre a eliminação do menino Gabriel Santana. E na sequência, Repórter Brasil da TV Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 9 da noite, ao vivo aqui na USBR TV, a TV da família brasileira do exterior. Boa noite. Tchau. USBR News. Oferecimento. Internexus Provo. Novas turmas começando todos os meses. Aproveite a promoção para o período da tarde. 801-717-2141. Gondin Law. Nossa missão é realizar os seus objetivos e sonhos nos Estados Unidos. Agende a sua consulta agora mesmo pelo site www.gondinlaw.com. A casa mais vigiada do mundo está de volta. Bora fofocar?
Assista, curta e comente com quem entende de Big Brother Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. 5 Minutos de Fama, com Léo Martinez. Muita coisa bacana que a gente preparou para você que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro. Ou Eli, com os detalhes da semana e também a sua participação. E eu gosto de gente assim, que fala mesmo. Tem que falar, gente. Tem que falar. Tem que falar mesmo. BBB na USBR TV. Você vai querer dar uma espiadinha. Então você pode estar ligado, pode estar por dentro de tudo. É só você querer. USBR TV, a TV da família brasileira no exterior.